nosso irmão Davi, servo do Senhor, nosso rei. Uma vez mais, trouxemos até algum comentário sobre esse versículo aqui a semana passada, o mesmo dizendo que ainda que um exército o cercasse, não é? Nós fizemos um comentário e nós paramos lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 23, quando nosso irmão Davi, ele está falando que ainda que esse exército viesse o cercar, quando ele diz esta palavra, ainda, ele está falando, ainda que acontecesse, quando acontecesse, se viesse a acontecer, se vier a acontecer, aleluia, oh glória a Deus, esse exército me cercar. Nós estamos vendo que Davi aqui, irmão, nesse individualismo, ou ele traz para si esta condição, não é? Ele está dizendo me cercasse, ele não está dizendo nos cercasse. Ele está olhando o posicionamento dele diante de Deus, aleluia. Ele está olhando a sua condição diante do Senhor. Ele não está olhando a condição dos demais. Por que isso? Porque ele está olhando para ele, porque ele sabe a certeza, a confiança que ele tem em Deus, aleluia. Partindo de mim, partindo de ti, esta confiança, será que seria a mesma? Será que eu poderia pegar esse versículo e recitá-lo com uma certeza e dizer que ainda que um exército me cercasse? Será que eu falaria isso? Será que eu teria base para isso? Sabendo que o exército, ele pode me cercar? Não é como nós comentamos que esse exército, ele pode ser tantas coisas em nossas vidas, o exército da dívida, o exército da enfermidade, não é? Tantas situações pode ser esse exército. E nós muitas das vezes não sabemos, estamos sendo cercados, mas será que eu tenho base para dizer que ainda que esse exército me cercar, o meu coração não vai temer? Eu vou continuar na mesma posição? Eu não vou balançar? Não vou tosquenejar? Não vou cochilar? Não vou dormitar? Será que eu tenho esta condição, esta base? Será que eu tenho fé para tal? Porque muitas das vezes nós estamos batendo em nossos peitos aí, falando, nós somos crentes, eu sou cristão, eu estou na presença, eu estou na posição, mas na hora que o exército ele te cerca, acabou. Parece que tudo acabou. Parece que nem Deus mais está te ouvindo. Parece que até suas orações não estão chegando mais no céu, diante do trono de Deus. Mas isso parece no seu e no meu individualismo, na sua e na minha pouca fé, na minha fraqueza, mas diante do Senhor, o teu pensamento é uma oração para Ele, chega diante dEle, aleluia, sou falho, tu és falho, mas Ele continua fiel e verdadeiro para conosco, independente da situação. Foi como nós lemos ali no primeiro livro de Samuel, terminando ali o capítulo 23, não é? A partir do versículo de número 22, se eu não estiver aqui, salvo engano, nós paramos ali, 1 Samuel, capítulo de número 23, aleluia, glórias a Deus, o versículo de número 20, vamos aqui só para fazer uma relembrança, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, e o versículo é o de número 20, diz assim, por favor, pode ir. 20. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Olha aí. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce. Veja bem que Davi, ele cercado pelos seus, por Saul buscando a sua morte, buscando acabar com ele, e ali ele procura fugir e ir para algumas cidades, não é? Agora na cidade que ele está em Zif, a cidade dos Zifeus. Os Zifeus agora eles vão diante de Saul e combina com Saul que iria entregar Davi nas mãos de Saul. Veja bem, irmãos, Davi ele vai passando por alguns lugares, ele dá o livramento para aquele, o povo de Keila entrega a ele. Ele dá livramento, ele entra na cidade dos Zifeus, a cidade forte, os Zifeus agora vai diante de Saul para entregá-lo. O versículo 21, então disse Saul, benditos sejais vós do Senhor, porque compadecestes de mim. Ou seja, Saul, o inimigo, ele começa a usar a Deus para dizer que Deus está usando os Zifeus para entregar Davi nas suas mãos. Mas só que nós entendamos aqui em contrapartida, quem é o homem segundo o coração de Deus é Davi e não Saul.
E agora ele está usando Deus. O subterfúgio destas pessoas que muitas das vezes querem ver o mal daquele que está no caminho do Senhor é querer também usar o Senhor para se defender dos seus erros, das suas atrapalhações. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Mas se você tem certeza que o Senhor, Ele está contigo, não tema aqueles que têm se levantado contra ti. Fique na posição, continue fiel, continue firme, continue caminhando, não tema, não deixe o seu coração se atemorizar de maneira nenhuma, porque Saul aqui ele fala, bendito sejais do Senhor. Quem ele está falando? Com os zifeus, com esse povo de Zif, que agora que falou o rei, nós vamos ali campear Davi, cercar, ver onde ele está se escondendo, segundo aquilo que Saul pedira para eles, e depois nós vamos entregar ele nas tuas mãos. E Saul fala, bendito sejais vós do Senhor. Pessoas que fazem o mal sendo bendita do Senhor. Ainda nós tivemos uma falha na nossa fala a semana passada, que nós falamos bendito seja Saul. Saul não tem nada de bendito aqui, irmão. Um homem que está fazendo mal, ele vai ser bendito em quê? Pessoas que estão fazendo mal, ela vai ser bendita em quê? Pessoas que só falam maldade, pessoas que abrem a sua boca só para criticar, para apontar os outros, para falar mal dos outros, é bendito em quê? Irmãos, ou é bendito ou é maldito. Não tem para onde fugir. Não tem um meio termo em cima disso aí. Por isso, nós como cristãos, irmão, não tem meio termo para nós. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. E muitas das vezes nós estamos fugindo dessa responsabilidade que está em nós. Ou de abençoar ou de amaldiçoar. O que que você faz? Ou fica em cima do muro? O grande problema dos cristãos hoje, sabe qual é? É não querer perder a grande amizade que ele tem com alguém. É não querer se distanciar de alguém que está próximo dele, porque se ele for amaldiçoar alguém que está sendo mal, ele não vai ter coragem de chegar nessa pessoa e amaldiçoar essa pessoa que está fazendo mal. Não é dizer que ela é mal, que ela está sendo maldita com aquilo que ela está fazendo. Porque se ela estiver sendo bendita, ela é uma bendita do Senhor. Mas os zifeus aqui, para nós entendermos, os zifeus aqui iriam fazer o mal para alguém que queria fazer o mal. O que Saul queria? Saul queria matar Davi. Saul queria acabar com a vida de Davi, estava procurando Davi para matar, e matar Davi não era nada de bem. Davi era um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Porque então, levanto-me a minha pessoa, levanta-se para poder falar o mal de alguém, ou acabar com a vida de alguém, aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Por que seria bendito eu querendo fazer isso? Mesmo eu estando aqui dentro da casa, mesmo eu querendo fazer a obra do Senhor, irmão, mas neste momento, quando eu empresto a minha boca para o diabo, eu estou sendo maldito. Que muitas das vezes as pessoas emprestam a sua boca para o diabo, emprestam o seu corpo, emprestam tudo para o diabo. Entendamos, nós somos cristãos, somos chamados para fazer uma grande obra, e esta para Cristo. Tome cuidado quando for apontar, falar de alguém. Tome cuidado naquilo que você vai dizer das pessoas. Veja se você está na condição, se você tem certeza. Se você tiver certeza, você vai direto na pessoa e fala para ela. Não fala para A, B, C para chegar no D, não. De jeito de maneira, está errado. E muitas das vezes são os erros que nós cometemos em nossas vidas. É isso, igreja do Senhor. Seja cristão, seja um servo do Senhor, seja o verdadeiro homem e mulher segundo o coração de Deus. Aleluia! E quem quiser se levantar contra, que se levante. O versículo de número 22. Foi aonde nós paramos, não é? Aleluia. Que é onde, por favor. E depois e diligenciai ainda mais. E sabei e notai o lugar que frequenta. E quem o tenha visto ali. Porque me foi dito que é astutíssimo. Olha só. E depois fazei o quê? Diligenciai ainda mais, ou seja, vocês já estão vendo, vocês estão observando, estão procurando ele? Procure mais, veja onde ele está, não perca ele de vista. Irmãos, nós estamos sendo observados, você está sendo observado, as pessoas estão te observando, aleluia, estão te vendo, sabe para quê? Para querer te entregar para alguém. E muitas das vezes aquele que está do seu lado, aquele que está junto com você, ele está te observando e vai te levar para alguém. Mas, irmão, será que foi alguém que mandou? Não, não foi alguém terrenamente, fisicamente que mandou. Muitas das vezes o capeta está mandando essas pessoas fazer isso e elas estão ouvindo a voz do diabo para fazer isso, para te entregar. Vê um erro em você e chega lá e começa a cochichar com alguém, fala de você. E muitas das vezes está do teu lado ali, dando risada e tal, querendo arrancar tudo de você.
Aí pega uma palavra tua ou minha, por isso que eu falei, tome cuidado naquilo que você fala. Uma palavra mal colocada, igual alguém está dizendo por aí, que alguém é vítima de alguém aí, umas palavras que teve por aí, não é? Pessoas sem condição, sem posição nenhuma, fala tanta coisa que está fora, e somos nós, muitas das vezes, não tivermos cuidado, irmãos, nós podemos falar alguma coisa que alguém que está perto de nós pode pegar e levar para alguém que ele considera o melhor amigo dele e te entregar. Ele vai achar que está fazendo um bem. Aí vai ser igual Saul, bendito sejais vós do Senhor. Que bendito, que maldito, porque está falando mal de uma situação ao qual não tinha certeza e foi lá fofocar, um bando de fofoqueiro. É isso que tem que ser determinado, esse tipo de pessoa que faz essa situação, não é? Veja bem aqui, ó. E depois de papai, aleluia. Vamos lá, dê um brado aí para mim. Ainda mais, um pouquinho mais. Vocês estão fazendo? Faz um pouquinho mais. Vocês estão ali campeando, vocês estão ali observando, observe um pouquinho mais. Vocês estão ali procurando ali cercá-lo, saber onde ele está, o que ele está fazendo, faz um pouquinho mais. Não está bom, nunca vai estar bom para esse tipo de pessoa, aquilo que eles fazem contra mim, contra você. Eles vão sempre querer fazer um pouquinho mais, viu? Eles vão querer te observar um pouquinho mais, viu? Infelizmente, irmão, nós erramos, porque muitas das vezes nós caímos na contradição destas pessoas, eles fazem contra nós e nós queremos fazer contra eles. Aí nós queremos tirar satisfação. Você pensa que eu não sei que foi você? Você vai ganhar o que com isso? Nós vamos estar pior do que essas pessoas, vamos ser piores do que essas pessoas, irmão. Aleluia. Nosso irmão Davi, ele falou, que se esse povo me cercar, vier pelejar contra mim, ele disse que ainda que um exército, irmãos, no Salmo de número 23, ele falou um exército, Salmo 27, versículo 3 ao verso 3, ele disse que um exército, ele está falando, que ainda muitas pessoas de várias qualidades, que sejam elas, independente quantas são, como nós falamos da última vez aqui, no último censo, que o exército aqui nosso brasileiro estava aí comunado a média de 380 mil soldados, fora os reservistas, colocando dentro do nosso exército aqui, aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Ele está dizendo que ainda, vamos colocar aqui dentro, que 380 mil pessoas, que 380 mil ataques vier contra mim, o meu coração não vai temer, eu vou continuar na mesma posição, que é confiar no Deus da minha vida. Oh, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. É isso que ele está falando com nós. E não é? E este exército que é Saul, que agora está falando com os Zifeus, aqui no capítulo 23, ó, vá lá e procure. Ainda procure ainda um pouquinho mais, não perca ele de vista de jeito nenhum. Observai o lugar que ele frequenta, olha lá, ó, seja diligente ainda mais, procurar saber, ou seja, procurar saber é o quê? É perguntar para alguém se viu Davi. Aleluia, oh glória a Deus. É perguntar para alguém, você viu se ela cometeu algum erro hoje? Você viu se ele cometeu algum erro hoje? Você viu o que ele fez já hoje? Onde ele estava? Eu não estou vendo ele por aqui, eu não vi ela por aqui hoje, eu não vi o dia inteiro. Você não sabe onde estava? Está perguntando para alguém, está querendo saber alguma coisa a mais de mim, de você. Aleluia. Esse tipo de pessoa só serve para isso, bisbilhotar a minha e a tua vida, querer saber demais de mim e de você. Para quê? Para depois fofocar por aí. É um bando de filho do cão, não é? E ainda quer dizer que está servindo a Jesus. Jesus de jeito nenhum está servindo o capeta, menos a Deus. Esse é. Observai, procurai saber e observai. Vai procurar saber? Vou. Não, agora vai lá e observa, ver se é aquilo mesmo que te falaram. Aí vai chegar pertinho de você, oi, tudo bem? Como é que está? Ah, você estava por aqui hoje? Eu não sabia que você estava por aqui hoje, eu não tinha te visto. Vai querer saber. Está observando para saber se aquilo que levaram para ele é verdade mesmo, viu? Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Mantenha-se, guarde a língua na boca. Muitas das vezes nós somos muito linguarudos também, acabamos falando demais. Não fala da tua vida para ninguém, não. Fale só para Jesus, apresente só para Jesus as suas necessidades, as suas dificuldades. Ou para alguém que possa mesmo te ajudar em oração, que você tenha plena certeza e convicção que é um homem ou mulher de Deus. Muitas das vezes nós queremos falar para alguém, a pessoa não se compadece de você nunca, ele quer te afundar, ele quer acabar com você. Você acha que ele está querendo o seu bem? Tome cuidado não, que você vai ver. Hoje nesse mundo que nós estamos vivendo aí, onde as pessoas acham que podem crescer em cima das outras, que podem crescer entregando as outras. Não é? Saul estava lá, os Zifeus, Davi estava lá, o homem segundo o coração de Deus na terra deles. Eles preferiram entregar para Saul, que estava querendo matar Davi. Entenda isso. Entre aspas, tinha mais poder do que Davi.
porque estava ali com o seu grande exército, não é? Estava ali todo pomposo, estava ali mostrando a sua postura, estava ali querendo mostrar o que veio para fazer. Fazer o quê? Fofocar, matar, destruir, roubar? Mas vamos seguir aqui, para que nós venhamos ter aqui um pouco mais de visão. Olha, observe o lugar, viu? Que ele frequenta, olha para onde ele vai, vê se vai muito no banheiro. Ó, vê lá, vê se está sentado lá na mesa. Ó, lá, vê se está indo muito lá fora, vê se está indo muito na porta. Vê o que está fazendo, não é? E quem o tenha visto, se alguém o viu ali, por favor, pergunte para essa pessoa se é verdade também, viu? Porque me foi dito que é muitíssimo astuto. Olha só, agora Saul falando que Davi é astuto. Astúcia quem tem é Satanás, são os ardis de Satanás, não é que usa de astúcia. Davi, ele pode usar da sua expertise, da graça, da bondade que Deus deu para ele, mas de astúcia não. Astúcia quem usa é o demônio. Astuto é o demônio que quer chegar perto de mim, perto de você, usando pessoas para acabar com a minha e a tua vida. Mas nós estamos protegidos, guardados pelo Senhor, igreja. Entenda isso em nome de Jesus. Tome cuidado quando alguém querer chegar arrancando alguma coisa de você. Tem pessoas que não querem te ajudar, querem te derrubar. Repreenda em nome de Jesus, aleluia. Principalmente quando você souber que alguém está querendo vir arrancar uma situação de você, porque informante tem para todo lado. Nós temos que tomar cuidado, informante tem para todos os lados. Aí o versículo 23 nos diz: pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os lugares em que ele se esconde. E ele quer muito, ele quer que a pessoa seja enfática naquilo que está fazendo, no mandato que ele está dando. Então voltai a mim. Veja bem, olha aí, ó, o fofoqueiro, o que ele faz? Induz outras pessoas. Com toda certeza, e irei convosco, há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei, e entre todos os milhares de Judá. E ele falou: quando vocês vierem até mim, vocês virem onde ele está, observar onde ele está, eu vou ir com vocês. Por que ele vai junto? É assim que faz, irmão. Aquela pessoa que está comunando, aí ele vai chamar aquele que falou, que fofocou, vai lá junto comigo. Aí se você falar uma verdade para ele, apontar ele e falar assim: ó, foi fulano aqui que me mostrou, que falou que você estava aqui, ele vai apontar você. Ele vai apontar aquela pessoa que foi junto falando lá, para nós entendermos melhor. Os ifeus iam voltar até Saul. Voltando até Saul, Saul falou: ó, vocês mostrando, achando onde ele está, eu vou ir junto com vocês. Aí Saul achando, vamos colocar, aí se fosse nós aqui, achando ele lá, ia chegar junto. E quando chegasse junto de Davi, ele ia ter um álibi. Não vim atrás de você à toa, vim atrás de você porque quem me entregou vocês foram os ifeus aqui, viu? Eu não vinha, não tinha nada a ver. Quem falou de você foi fulano aqui. Eu não vim porque eu quis, não. Foi ele que falou para mim. Eu só vim ver que estava acontecendo mesmo isso aqui, trazendo para a nossa vida hoje, viu? Tome cuidado não, viu? Que as pessoas sempre fazem a casinha e depois vão lá e falam que foi você. Fazem a obra mal feita e depois ela fala: foi fulano que falou para mim. Então tome cuidado, meu irmão, quando você abrir a sua boca. Tome cuidado quando você for falar de alguém para alguém, não é? Fale se você tiver uma certeza. E se tiver certeza, não fale de alguém para alguém. Fale do alguém verdadeiro que você precisa falar. Fale direto para a pessoa. Não fique aí semeando, não. É a pior coisa que nós fazemos, é esse tipo de coisa, irmão. Começar a semear. Jesus amado. Vamos lá. O versículo de número 24. Aleluia, por favor. 24. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimom. Olha aí, aleluia. Levantaram-se e foram-se. Saul deu toda a instrução ao qual eles precisavam. O inimigo deu toda a instrução, falou: vocês vão fazer assim. E eles foram, levantaram, agora foram. Porém Davi estava lá, estava com seus homens. Estava lá no deserto de Maom. Maom, irmãos, quer dizer habitação. Davi estava na habitação. E muitas das vezes você está lá na sua habitação, no QT, sossego, lá na sua casa, não é? No seu QTH, ali tranquilinha, em paz, dando glória a Deus, aleluia. E às vezes chega alguma mensagem subliminar do capeta lá que assovia naquele trem lá, muito barulho lá. Aí você pega e vai ler: olha, você não sabe o que fulano falou de você. Ô demônio, vai encher o saco do capeta lá no inferno. Deixa a vida do servo de Deus em paz na habitação dele.
Você está lá na sua casa e vem essas mensagens subliminares, irmão. O cão quer te atacar de todo jeito. Davi estava na habitação. Maom quer dizer habitação. Davi estava no lugar seguro. Davi estava em paz, estava tranquilo. Mas alguém teve que bater na porta dele para atazanar a vida dele. Demônio, repreende em nome de Jesus, meu irmão. Dá vazão não, briga não, discute não. Alguém mandar aí, alguém falar, olha, você pensa o quê? Eu vou falar com você, você vai ver só. Irmão, coloca lá, está repreendido. Se for no celular, na mensagem, já coloca lá, está repreendido em nome de Jesus. Cão. Coloca cão, letra maiúscula. Não é para ver se entende a situação. Negrito ainda. Está repreendido, cão. Quer tirar minha paciência dentro do meu lar, na minha casa, na minha família. Porque as pessoas querem desestruturar mim, desestruturar você. E muitas das vezes você cai nesse embalo. Aí você quer responder. Irmão, nós temos que ter consciência, cabeça no lugar, entender que você é crente, você foi chamado, você tem a palavra de Deus ao teu favor, nós temos a palavra do Senhor ao nosso favor, e muitas das vezes nós queremos brigar com as nossas armas. Você quer ter palavras acima das palavras que colocaram contra você, não vai servir, não vai dar certo nunca. Aleluia! O que vence todas as coisas é a palavra de Deus na nossa vida, irmão, essa espada afiada. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Davi está lá tranquilo na sua casa, na sua habitação, no seu lugar seguro, no seu lugar de paz. Não é? E agora chega a mensagem lá naquele deserto de Maom. Dizem que o deserto de Maom ficava 11 km longe de Hebrom, e a cidade dos Ifeus ficava 6 quilômetros mais ou menos longe de Hebrom. Ou seja, Davi aqui ele já estava, irmãos. Os Ifeus iriam voltar para onde? Eles falaram com Saul, e depois que falaram com Saul, eles iam voltar para onde? Quando olhamos o versículo 24 aí no começo, vamos lá, porque nós não podemos esquecer, irmãos. Versículo 24 de 1 Samuel, vamos lá, do capítulo 23. Lê no começo que nós vamos ver para onde os Ifeus iam voltar. Para Zif, eles iam voltar para a cidade deles. De Hebrom, que era a terra lá em Judá, que estava, para Zif, dava 6 quilômetros. Só que Davi, ele estava em Maom, que era já no deserto. Maom ficava de Zif 5 quilômetros. Davi já estava a 5 quilômetros de Zif. Os Ifeus iriam voltar para Zif. Só que Davi já não estava mais em Zif. 11 quilômetros de Hebrom. Quando nós colocamos que de Hebrom para Zif dá 6 quilômetros, e de Hebrom para onde Davi estava dá 11, quer dizer que da onde Davi estava, que dava 6 quilômetros de Hebrom para cá, para lá, para onde Davi estava, dava mais 5 km, ou seja, Davi já estava 5 quilômetros longe, ou seja, esses 5 quilômetros vamos colocar, que daria daqui, aqui em linha reta, aqui na Tibiriçá, ali próximo do Semar, pouca coisa ali no Ravo, posto de gasolina, daria a média de 5 km daqui até lá. Davi já estava essa distância já, enquanto ainda esses aqui iriam voltar para a cidade deles, para poder ver se achava Davi lá. Só que Davi já estava encaminhada, o inimigo está querendo vir atrás de você, mas você está longe, viu? Você está anos-luz distante dele, por isso não caia nessa não. O Senhor te colocou um caminho diante de mim e de você. Siga ele, meu irmão. Aleluia, oh glória a Deus. Muitas das vezes nós ficamos parados esperando o inimigo vir contra. Ficamos parados esperando o inimigo agir. Aleluia, sendo que o Senhor já colocou um caminho para nós. Por que às vezes eu fico parado esperando ele agir? Porque muitas das vezes eu já sei que alguém vai se levantar contra para fazer alguma coisa, que alguém já está se levantando, mexendo as coisas por aí, mexendo o seu jeito por aí, não vou falar não, porque senão já viu, mexendo nas suas situações por aí para pegar você. E muitas vezes você sabe, deixa vir que eu vou ficar só aguardando, na hora que chegar vai ver como é que eu sou. Eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar para ela como que é que faz a coisa. Vai fazer o quê, irmão? Vai fazer o quê esperando? Se você fosse o teu caminho e o meu caminho como cristão, sabe o que eu e você ia fazer? Ia colocar esse joelhinho no chão bonitinho, ia orar, papai, me dê livramento, papai guarda, cuida da minha vida, papai, o inimigo está vindo, mas tu sabe como deve guardá-lo, o que fazer na vida dele, a maneira que o Senhor vai fazer, não sei como você vai orar, mas você sabendo que alguém está se levantando contra você, vai orar em nome de Jesus, que esse é o caminho do crente, aleluia. Fica esperando fazendo um texto todo grande, não, que eu vou falar assim e vou agir assim. Olha, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu vou mostrar para ele como que é, e ainda se facilitar eu vou na justiça. Olha, o quê? Vai ganhar o quê com isso? Vai chegar aonde com isso? Só se for no inferno, porque você vai perder a sua estrutura, a tua posição.
E depois vai falar, depois eu peço perdão para Deus. Que depois eu peço perdão para Deus o quê, irmão? Crente é crente, ou você seja crente e faça as coisas direito, ou nada. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Fomos chamados para quê? Fomos chamados para fazer a coisa de qualquer maneira? Fomos chamados para viver uma vida regalada de qualquer maneira, do nosso jeito? Fomos chamados para colocar o nosso braço para fazer as coisas? Fomos chamados para responder segundo o nosso oráculo, as nossas palavras? Não, foi nada disso não. Aleluia, o Senhor nos chamou para ter uma vida de santidade. Sede santo, porque o vosso Senhor é santo. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Davi estava a anos-luz já caminhando, Davi já estava distante, Davi já estava lá na campina, lá na direita de Gesimon, não é? Lá no deserto. Gesimon é um deserto. Gesimon também é a vertente do nome Jessé, do pai de Davi. Mas Davi já estava nesse Gesimon aqui, era o deserto que ele estava lá. Aí o versículo 25 nos diz a palavra do Senhor, do capítulo 23 de 1 de Samuel. Olha aí. Olha aí. Aí, tá vendo como é que o inimigo é astuto? Chegou a Davi. Irmão, veja que informante tem de todo lado, né? É uma coisinha terrível. Alguém foi lá e avisou Davi, Saul está vindo. Como é que alguém avisou? Então alguém estava lá junto com Saul para avisar Davi. Como é que ia saber? Só se viu Saul vindo pelo caminho, foi correndo diante de Davi. Davi, Saul está vindo aí. Não sei, vamos pensar que tinha um informante lá do outro lado também, mas que estava a favor de Davi contra Saul. Estava a favor da verdade, mas não fugia, não saía dos braços de Saul, porque não conseguia sair dali, porque Saul era forte, era poderoso. Eu não posso sair do lado dele. Se eu sair do lado dele, eu vou perder, não é? Mas eu vou jogar dos dois lados, irmão. Está jogando dos dois lados, você está de um só, no inferno. Ou você joga do lado certo, que é estar com Cristo e seja salvo para a glória de Deus, ou nada. Não adianta você fazer um intermediário aqui, não, querer acertar para um, acertar para outro. Não adianta, irmão. Jogue pelo lado de quem está certo, não é nem jogar, faça a coisa certa, da maneira correta, da maneira certa. Seja cristão em nome de Jesus. Não queira acertar para um e acertar para outro, não. Acerte só para o Senhor. Para isso nós somos chamados. Bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. Então Saul, ele desce, ele vai a Maom. Maom aonde? Habitação. Habitação onde Davi estava. Ele foi na casa. O inimigo vai na casa, o inimigo quer bater palma, o inimigo não respeita, o inimigo mete o pé, o inimigo quer derrubar, o inimigo quer matar. Ele queria acabar com Davi, irmão, aleluia. Mas Davi estava na habitação. Oh, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Por que Davi estava nessa habitação? E o Senhor ali guardando Davi. Olha o versículo de número 26, que coisa maravilhosa. Olha aí. Olha que coisa interessante, irmãos. Bendito é o santo nome. A palavra de Deus é coisa linda. Davi está lá, Saul desce a Maom agora. E Davi sai e vai caminhando de um lado do monte. Saul está do outro lado do monte, caminhando atrás de Davi. Saul com seu exército. Aleluia. O Salmo de número 27, por favor. Aleluia. Vamos lá, o verso 3, a parte A que nós estamos lendo aí. Aleluia. 27:3 diz assim, que ainda que o quê? Um exército me cercasse. Mas vamos lá, e aí nesse versículo de número 26 está escrito o quê? Saul ia de uma banda do monte. O versículo 26 de 1 Samuel 23, Saul ia de uma banda do monte, enquanto Davi e os seus homens da outra. Sucedeu que Davi se apressou para escapar de Saul. Entretanto, Saul e seus homens Saul e seus homens o cercaram. E Davi falou no Salmo de número 27 que o quê? Que ainda que um exército, aleluia, Saul e os homens estão cercando Davi, mas Davi está falando, ainda que este exército me cercasse, eu não temeria. Porque eu confio no Senhor, porque ele tem certeza em quem ele confia. Bendito é o santo nome do Senhor. Saul está cercando, mas Deus é poderoso, não é aquilo que nós lemos no Salmo de número 91. Vamos lá, irmãos, aleluia, para marcar aqui, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o santo nome do Senhor. Salmos de número 91, que diz a palavra do Senhor, aquele que habita. Davi estava onde? Maom significa o quê?
Aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, oh glórias a Deus. Davi está ali habitando no Senhor, Davi está ali na sombra. Permita-me aqui fazer este paralelo. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Citação nossa, por favor. Aleluia, antes que alguém depois veja aí a mensagem e fale, olha, não é isso não, mas citação nossa. Simaon significa habitação, e a Bíblia nos diz aqui pelo Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Davi estava escondido, Davi estava ali no esconderijo do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Não que Deus tenha um esconderijo, irmão, não que Deus se esconda, não, é aquele que Deus esconde, é aquele que Deus guarda, é aquele que Deus sustenta, é aquele que Deus está falando, ei, o exército está vindo, mas você fica aqui que eu te guardo. Eles não vão te achar, não vão te encontrar, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor tem descanso para a tua igreja, o Senhor tem descanso para aquele que se permanece fiel, para aquele que se mantém na presença dEle, porque você está habitando, você está em Maom, lugar de habitação, lugar seguro, lugar onde Deus me guarda, onde o Senhor te guarda, que Deus não permite que o mal te toque. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia, oh glória a Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Um salmo de confiança. Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Eu tenho esta certeza no Senhor, eu tenho esta segurança no Senhor. Eu estou no esconderijo, guardado pelo Senhor. É Deus que me guarda. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Você está na sombra, igreja, do Onipotente. Nós estamos guardados pelo Senhor, aleluia. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nele nós confiamos. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a colocar o nosso coração no Senhor, a não desfalecer, mas saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de todo mal, de toda espécie de doença que venha, aleluia, nos atacar, daquele diagnóstico que a medicina fala, olha, eu não sei não, mas faça esse exame aqui para a gente saber de alguma coisa. Aí a minha cabeça, o exército me cerca, o exército te cerca, a tua cabeça vai a milhão, 380 mil situações, ao contrário de mim e de você, não é? Mas o Senhor está falando, esta peste perniciosa não vai te atacar, não vai chegar, não, na tua casa, na tua tenda, não. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele quer te pegar, Ele está mandando todo mundo te observar, todo mundo está na espreita, mas Deus tem livramento para a sua igreja. Oh, bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, aleluia. Sua verdade é escudo, Ele é broquel, Ele é defesa em todo o tempo. Oh, glória a Deus, como ali aquela galinha guarda, não é, os seus pintainhos, o Senhor me protege, te protege. Aquela ave que não permite que ninguém chegue perto, que se chegar perto ela ataca. O Senhor está falando, eu estou te guardando, eu estou te escondendo. Entenda isso nesta noite. Tudo tem acontecido porque o Senhor está nos guardando, aleluia. Estão se levantando, meu irmão, são 380 mil, mas em 380 mil que se levantam, o Senhor está falando, eu te guardo de todos eles, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Não terás medo dos terrores dos noturnos, nem da seta que voe de dia ou que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. São 380 mil, mas tu não serás atingido. São 380 mil, meu irmão, ainda tem os reservistas que podem mandar, mas tu não serás atingido, porque o Senhor, Ele tem guardado a mim, guardado a você. Oh glória a Deus, somente com teus olhos contemplarás e verá a recompensa dos ímpios, aleluia. Se levantaram, mas tropeçaram e caíram para a glória de Deus. Bendito é o santo nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guarda, a igreja santa. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Voltamos lá no primeiro livro de Samuel. Bendito é o santo nome do Senhor, no capítulo de número 23, glórias a Deus, aleluia. Deus tem algo todo especial para a sua igreja, irmão. Aleluia, para aqueles que têm confiado nele. Não temas não esses espantos, não
Não temas este mal que quer se levantar contra mim, contra você, não. Aleluia. O problema é, irmão Perizão, como não temer, não é? O que fazer? Essas são as guerras, irmãos, da nossa vida, são as pelejas que nós temos. E nós precisamos vencer todas elas. Diz que ali estava de um lado Deus, igreja do Senhor. Enquanto nós estamos olhando a perseguição que está acontecendo em nossas vidas, Deus já tem um livramento reservado para nós anos-luz. Ainda Deus usa aqueles que são do meio deles mesmo para te dar o livramento. E eles não entendem, mas como? Fulano não falou que estava comigo, que nós estávamos juntos? Estamos juntos. Está junto para lá com o cão, não é? Junto com nós só está o Senhor, igreja. Junto com nós só está Deus. O negócio de estamos juntos, aí tem que ter cuidado com esse trem aí, não é? Mas vamos lá, o versículo de número 27 de 1 de Samuel, do capítulo 23, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículo de número 27, que diz assim a palavra do Senhor: Então veio um mensageiro a Saul e disse-lhe: Apressa-te e vem, porque os filisteus, com ímpeto, entraram na terra. Olha aí, veio um mensageiro de quem? O mensageiro de quem? Aleluia, oh glórias a Deus. O interessante, irmãos, que Deus usa aqueles que estão no meio. E veja bem, veio um mensageiro. Vocês viram aí a diferença do definido? As não é ou os. A Saul veio um mensageiro. Então não era um mensageiro não era dele. E esse mensageiro quem era? Esses mensageiros estão voando por aí, irmãos. Temos que ter cuidado com esses mensageiros. Veio um mensageiro a Saul, não um mensageiro dele próprio, porque os dele eram definidos. E tem alguns mensageiros que estão jogando dos dois lados. Dos dois lados. Ele avisa um, avisa outro. Fala de um, fala para o outro. E fica lá, jogando você lá, jogando o outro cá, jogando um lá, jogando o outro cá. Aí quando eu e você nós vamos observar qual é a realidade da coisa, não é nada do que o mensageiro estava levando. Mas esse mensageiro em si, ele não é nomenclaturado. Por que ele não é? Porque Deus estava usando ele. Mas como, irmão Perizão, Deus estava usando? Por isso que Deus não dá nome a ele. Porque Deus usou ele. Por que Deus estava usando? Vamos ver por que Deus estava usando ele. Versículo de número 28. Olha aí. Então, peraí. Alguma coisa tem aí, então. O que aconteceu quando aquele mensageiro avisou a Saul? O que aconteceu logo em seguida que esse mensageiro avisou a Saul? O que aconteceu? Ele deixou? Ele parou na hora, ou seja, Deus usou, tirou um do meio, vai lá, avisa lá. Aleluia. Que está acontecendo um estrondo lá na terra. E que os filisteus estão entrando na terra. Os mesmos filisteus que entraram em Keila quando Davi defendeu, agora estão entrando na terra de Saul. Saul nem para deixar uma parte lá, irmãos, porque, veja bem, você está perseguindo alguém, você fala, ó, fica uma parte aí que nós vamos ter que voltar lá para a terra para guerrear contra os filisteus. Saul já tinha cercado Davi. Davi já não tinha mais opção para correr. Davi já não tinha mais para onde ir. O diagnóstico era o contrário. Todo mundo estava contra naquela situação. Estava todo mundo falando, já morreu. Estava todo mundo falando, já perdeu. Estava todo mundo falando, não tem mais jeito. Estava todo mundo falando, coitadinho dele, coitadinho dela. Mas só que o Senhor ainda tem os seus mensageiros na face da terra para dizer que Ele continua dando livramento, que Ele continua cuidando, que Ele continua fazendo, que Ele é Deus sobre a face dessa terra e nos céus na minha e na tua vida. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. O mensageiro foi lá avisar, mas para dar o livramento para Davi, aleluia, o Senhor vai usar o mensageiro para dar livramento para mim, para você. O lugar pode ser de divisão, mas o Senhor tem livramento para a sua igreja. Pode parecer que tudo está dividido. Por que dividido, irmão Perizvan? Porque Selah HaMakot quer dizer o quê? Lugar de divisões. Parecia que tudo estava dividido. Mas só que o Senhor, Ele entra com a provisão, aleluia.
aleluia, ali no monte, ou no rochedo da divisão, rochedo de divisões, porque de um lado estava ali os adversários, do outro lado estava ali o homem segundo o coração de Deus, aleluia. Pensava ele: agora eu vou vencer, ele está cercado, agora eu vou fazer. Deus fala: você que pensa que está vencendo ele, você que pensa que está vencendo ela, estou mandando eu o livramento, estou mandando eu o mensageiro, aleluia, para dizer nesta noite que eu se faço presente em meio à situação. O exército pode te cercar, esta situação parece que te cercou, parece que nada está acontecendo ou nada vai acontecer, mas Deus já tem livramento preparado para a sua igreja na face dessa terra. Deus faz a diferença na minha e na tua vida, igreja. Bendito é o santo nome do Senhor, oh glórias a Deus, aleluia. E muitas das vezes, igreja, não estamos a enxergar, mas é assim que o Senhor faz, aleluia. Lembra lá em Malaquias no capítulo 3, vamos lá, aleluia, oh glória a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo número 16, aleluia. Malaquias 3, versículo 16, aleluia. Quem chegar aí primeiro aí pode dar um brado de vitória aí para nós, em nome de Jesus. 3,16 de Malaquias, vamos lá. (17) Aleluia. Irmãos, aqui é uma promessa segundo o advento, no segundo advento de Cristo, uma promessa para Israel, nós entendemos. Só que o Senhor, ele fala aqui, usando ali o seu sacerdote, aquele homem que se levanta em meio a todo aquele fracasso que está acontecendo, não é? Aqueles corações todo angustiados ali em Israel, vivendo aquele tempo, vivendo aquele momento tão difícil de suas vidas, voltando do cativeiro. Só que o Senhor, ele usa dizendo que ele, que tem um propósito futuro na vida daquele povo, dizendo cada um ao seu companheiro: o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que o temem, o Senhor, para os que temem o Senhor, retificando, e se lembrem do seu nome. Versículo 17, que foi lido mais uma vez, por favor. Eles. Aleluia. E eles serão meus. Eu os pouparei como o quê? O homem poupa seu filho que o servem. Aleluia. O Senhor está falando: eu vou guardar, eu vou poupar naquele dia. Eu tenho um propósito com Israel. O Senhor está falando: ei, ainda que você não veja nessa terra de vivente, eu vou te livrar se você ficar quietinho. Eu vou te guardar, eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um propósito com você, porque você é crente, você é diferente, eu te chamei com um propósito específico. Versículo 18, aí vão ver na minha e na tua vida, ainda que seja nessa terra de vivente, ou seja lá na glória, vai acontecer comigo e contigo. Versículo 18 desse capítulo 3 de Malaquias. Aleluia. Então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Oh glórias a Deus, aleluia. Saul está lá perseguindo, mas o Senhor fala: eu vou dar livramento, vocês vão ver a diferença, porque o meu justo está do outro lado ali do monte. O meu justo está ali no rochedo das divisões ali, juntamente com o ímpio de um lado, mas aquele que serve a Deus, vocês vão ver a diferença, porque o Senhor dá livramento. O Senhor agora deu livramento ao nosso irmão Davi. Saul, ele tem que retornar e deixar Davi seguir o curso da sua vida. O diabo, ele tem que retornar de diante de mim, de você. Ele não tem poder contra mim e contra a tua vida, não. Quem tem poder é o Senhor. Quem manda na minha e na tua vida é o Senhor. O diabo vai retroceder. Tudo aquilo que ele lança contra mim, quem ele usa contra mim, contra você, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, cai por terra. E o nome do Senhor continua sendo glorificado em nossas vidas. Aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor. Aí as pessoas, irmãos, eles não param. Eles veem essa diferença, eles veem que eu sirvo,
Eles veem que você serve, mas eles continuam atacando. Eles continuam se levantando. Eles continuam fazendo. Mas por que, irmão Perizvan? Porque o Senhor está nos moldando. O Senhor, Ele tem um molde para mim e para você. E muitas das vezes nós não chegamos na posição ainda daquilo que o Senhor tem conosco. E quando nós não estamos naquela posição, Deus, Ele permite várias situações acontecer em nossas vidas para que nós venhamos chegar dentro daquilo que Ele tem, do objetivo que Ele tem com nós, irmãos. Então não estranheis, não é? O ardente fogo, não estranhei não o que vem sobre vós, não estranheis não, é Deus trabalhando, porque Deus, Ele prova os seus como prova o ouro. Aleluia, oh glória a Deus. O ouro, para chegar no seu posicionamento, naquilo que tem que chegar, irmãos, ele é provado, ele é apurado. E muitas das vezes nós somos assim provados, apurados, porque Deus tem um particular conosco. Aleluia, glórias a Deus. Círculo de oração, prepare um cântico para louvar a Deus. Nós vamos estar contribuindo ao Senhor com as ofertas que trouxemos para a manutenção da obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Voltamos no Salmos de número 23, ou no Salmos 27, Salmos 23 está na mente hoje, viu? Salmos 27, versículo 3, aleluia. E Davi falou que o coração dele não temeria, ainda que esse exército o cercasse, o meu coração não temeria. Ou seja, nosso irmão Davi está falando, o meu coração ele está no Senhor. O meu coração ele não desfalece, o meu coração engrandece ao Senhor, o meu coração está nas mãos do Senhor, aleluia. Os meus sentimentos, a minha dor, está tudo nas mãos do Senhor, a minha dificuldade está nas mãos do Senhor, a minha vida por completo está nas mãos do Senhor. Eu tenho uma base, eu tenho uma estrutura, a minha estrutura está no Senhor. Este Salmo 27, o verso de número 3, Davi nessa segunda parte ele fala, o meu coração não temeria, ainda que este exército me cercasse, não é? Ele traz essa responsabilidade, ele traz para ele a confiança dele individual no Senhor, ele não traz em um modo coletivo. Quando olhamos o verso 3, agora ele fala, o meu coração não temeria, ele está dizendo, o meu coração tem uma estrutura no Senhor, eu não vou temer a mal nenhum, eu não temo a morte, eu creio do nosso irmão João, segundo o nosso irmão João, aleluia, Evangelho de Jesus, segundo o nosso irmão João, no capítulo de número 14, diz bem assim, a partir do versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Os discípulos estavam angustiados, estavam apavorados, Jesus vai partir, vai nos deixar, o Senhor sempre falando aquelas coisas, o coração deles fica agora, não é turbado por ouvir aquelas notícias, por ouvir aquelas mensagens. Aí o Senhor Jesus fala, fiquem tranquilos meus irmãos, só se mantenham no caminho, aleluia, porque lá na casa de meu pai, sabe, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, não é? Vou vos preparar lugar, aleluia. Vocês estão passando este momento de angústia aí, mas olha, tem um lugarzinho que eu estou preparando para vocês, que está preparado para vocês estar conosco, é na casa de papai, é lá na habitação, é num lugar seguro, aleluia. Vocês podem não ter segurança na face dessa terra, vocês podem perder a segurança em vocês mesmos, e isso é bom, mas tenha segurança em mim, porque eu vou vos levar lá para a casa de papai, oh glórias a Deus, vou te levar para um lugar seguro para a glória de Deus, aleluia. E se eu for vos preparar lugar, diz ainda o versículo de número 23 desse capítulo, versículo 3 desse capítulo 14 de João, aleluia, oh glória a Deus, se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele está dizendo, vocês não vão ficar só de maneira nenhuma, aleluia, vocês vão estar sempre guardados por mim, vão estar comigo. Eu tenho um cuidado especial por vocês, aleluia. Eu estou preparando o lugar e eu vou, e quando eu vier, eu vou vos levar para mim mesmo. Vocês são meus, aleluia. O maligno não vos toca, o maligno não nos toca, igreja. Essas mensagens subliminares não te tocam, não deixa te tocar. Aquilo que estão se levantando contra você, não deixe te tocar. Mantenha a tua posição, mantenha a sua postura, esteja diante do Senhor firme, em nome do Senhor Jesus. Oh glórias a Deus, aleluia.